Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vinho e Direito Degustando Leis e Poder. E hoje com uma convidada muito especial, uma mulher que tem feito história aqui em Alagoas. E hoje nós vamos ter a honra de conversar com ela para poder saber tudo. Ana Paula Mendes, ela é advogada, mas também foi secretária da mulher e atua nessa pauta, né, nesses interesses do direito da mulher e também das pessoas com deficiência. Então, ela vai dividir muita coisa aqui com a gente hoje, um tema super interessante e importantíssimo, né, Paula? Seja muito bem-vinda. Eu quero que você se apresente e conte um pouquinho logo de como foi esse seu início, essa decisão de ir para o direito. Oi, doutora, tudo bem? Primeiramente, né, é uma honra estar aqui nesse convite maravilhoso. Eu amo seu trabalho, amo a doutora de vocês e esse podcast maravilhoso também, Vinho e Direito. E vamos lá, né, falar sobre coisas que, principalmente sobre pautas femininas, né, Kívia? Eu acho que nós precisamos trazer, falar ainda mais com mulheres, contar mais histórias de mulheres, para que realmente a sociedade nos veja, né, como não só como guerreiras mesmo, mas como mulheres competentes e que estão aqui hoje porque carregam uma longa história, né, de luta mesmo. Com certeza. Enfim, mas eu me interessei pela área do direito, né, e pela área da mulher inicialmente, ainda continuo nesta pauta, até porque essa pauta sempre será, né, sempre será do meu coração, mas devido a algumas questões que aconteceram na minha infância com a minha mãe. A minha mãe foi vítima de violência doméstica por mais de 15 anos. Então, eu ainda era uma criança, aquela fase da adolescência. E eu fui crescendo, né, realmente visualizando vários episódios de violência contra a mulher. Isso, violência física, psicológica, moral, patrimonial. E, enfim, eu sempre dizia que quando eu crescesse, eu queria que o mundo fosse que tivesse mais igualdade, tivesse mais justiça e que eu iria ser uma defensora das mulheres. Então, ali eu já determinei na minha vida que seria o que eu seria. Eu não sabia ainda qual profissão seguir, mas que eu seria uma defensora das mulheres. E aí do interior, né, a 120 quilômetros de Bataguara, a gente sabe que lá não tinha faculdade, lá não tinha cursos. Então, às vezes você olhava assim, você não vislumbrava, né, um futuro mais amplo. Mas eu sempre dizia, quando, né, me formar, eu quero ir para a capital, eu quero ir para Maceió, eu quero fazer uma faculdade, eu quero crescer. Eu sempre falava isso, né? Eu quero ganhar esse mundo. E aí, realmente, quando eu completei 18 anos, eu vim para Maceió, né? Fiz Direito e administração na UFAL, mas não terminei o curso. Me formei em Direito, virei advogada e a primeira coisa que eu fiz foi começar a defender mulheres vítimas de violência doméstica. E assim, era um trabalho totalmente gratuito. Eu não cobrava para defender mulheres vítimas de violência, porque para mim realmente era uma missão mesmo. Meu E Deus, tá aí, vendo aí, gente? Olha que história forte, né? De ter presenciado a mãe passar por violência, né, ser vítima de todos os tipos de violência e você, né, teve o contato com todas, né, porque por vezes a gente vê a violência física, que é muito mais comum, inclusive as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender o que é a violência patrimonial, o que é a violência psicológica, que até tempos atrás ela sequer era punida, né, então exatamente. Paula presenciou todos os tipos de violência contra a sua mãe, e decidiu estudar direito para hoje poder estar aí nessa pauta tão importante, ajudando mulheres e ainda começa com um trabalho totalmente, né, voluntário de ajudar mulheres. Que história mais linda, Foi, Paula. Kívia. E eu lembro assim, eu sempre falo muito sobre isso, porque nessa época não existia ainda a Lei Maria da Penha. E engraçado que todas as vezes que eu escuto esse ditado entre briga de marido e mulher, que é tão normal ser Normal. falado, né? Não se mete a colher. Naquela época não existia a Lei Maria da Penha, não se falava em violência contra a mulher. E realmente, de fato, as pessoas achavam que era algo interno, que era algo do casal e que o homem, ele era detentor mesmo daquela mulher como se fosse seu objeto. E realmente, lembro claramente todas as vezes que o meu pai estava batendo na minha mãe e eu saía na rua pedindo socorro. Meu E Deus. ninguém dos meus vizinhos,
saía e entrava na minha casa e me ajudava, assim, ajudava a minha mãe. Eu tentava ajudar a minha mãe. Então, isso marcou de uma forma. Todas as vezes eu falo sobre isso, todas as vezes. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, né? Então, você deve meter, você deve proteger a mulher, você deve salvar a mulher. E isso ficou realmente, sabe, parece que ficou impregnado, até me arrepio mesmo, porque a criança que ela vive um lar assim, ela entende perfeitamente o que aquela vítima passa, porque ela também é uma vítima, né? E, enfim. Isso é tão forte com relação, assim, às nossas crianças. Uhum. E o cuidado que a gente tem que ter, porque imagina só, uma criança, você teve assim, conseguiu separar que aquilo ali era violência, conseguiu estudar para poder buscar meios, né, de combater esse tipo de coisa. Mas imagine que tem muitas crianças que crescem num ambiente desse, achando que aquilo ali é tudo normal, e pior, elas repetem esse mesmo ciclo. Então, elas só conhecem aquele sentimento de dor, de sofrimento, né? De todos os tipos de violência. E ela passa a repetir nos próximos relacionamentos dela. Ou seja, ela é vítima novamente. Porque pra ela, aquilo ali é muito normal. É a referência de lá que ela teve. Olha só como é importante a gente realmente meter a mão nessas situações. Até porque uma agressão contra a mulher é um crime de ação pública incondicionada. Então, as pessoas precisam denunciar. É obrigação, né, das nossas instituições apurar esse tipo de crime para que a gente possa salvar o maior número de mulheres. Uma coisa que eu estou bem curiosa para saber aqui da Paula, já entendi esse início, né, essa voluntariedade para poder ajudar mulheres, e o teu trabalho, que eu também sei que você foi secretária da mulher. À frente dessa secretaria, como foi, Paula? Então, foi maravilhoso, né? Foi um convite fantástico. Eu ainda era mais jovem, né, do que hoje. Tava perto dos 30 aninhos, tava com 29 anos quando recebi o convite do prefeito JHC. Já trabalhava com ele. E, assim, é legal que nós já discutíamos, né, a pauta da mulher na época. Ainda bem no comecinho, não existia a Secretaria da Mulher na prefeitura. E eu sempre falava para ele, olha, deputado, já trabalhando com ele como uma assessora jurídica, quando você for prefeito de Maceió, a primeira coisa que você vai fazer é criar a primeira Secretaria da Mulher da capital, porque a capital é espelho, né, para o estado, ele é espelho para todos os municípios, e como é que uma capital não tem uma Secretaria da Mulher que defenda os direitos? A gente tinha acabado de sair de uma pandemia, os índices de violência contra a mulher estavam muito maiores, as mulheres, elas viviam praticamente em cárcere privado mesmo, dentro das suas casas, passando por todos os tipos de violência. Então, ele disse, é verdade, Ana, assim, ele sempre foi muito humano, muito sensível à pauta. E aí, quando ele tomou posse, inicialmente, ele veio conversar comigo. Ainda não se podia criar uma secretaria de fato, porque tinha todo, né, uma questão burocrática, tinha que ser aprovado por lei, no legislativo, enfim. Mas ele disse, olha, o que nós podemos fazer? Foi aí que eu tive uma ideia de criarmos o primeiro gabinete da mulher, com autonomia total, né, ligada ao gabinete do prefeito, e foi uma iniciativa que deu tão certo, Kívia, que logo em seguida, né, se tornou realmente Secretaria da Mulher de fato, depois evoluiu para outras dinâmicas também importantes, outras discussões importantes na sociedade, como trazendo a discussão da pauta da pessoa com deficiência, da pauta da pessoa idosa, enfim, mas a pauta da mulher o crescimento foi fantástico. Eu digo para você que Alagoas, realmente, ela se tornou uma vitrine, né? Maceió, ela se tornou uma vitrine para o Brasil. Nós tivemos várias políticas públicas que nós criamos mesmo pioneiras em Alagoas, em Maceió, que foi levada para outros estados, né? Outras secretárias de outros estados e municípios nos procuravam para entender um pouco sobre esses projetos, né? Nós criamos a Lei Maria da Penha, a Aluguel Maria da Penha, hoje a mulher em Maceió, que ela vivencia uma violência doméstica, que ela denuncia esse agressor, ela não tem para onde ir, ela tem direito a receber um auxílio moradia do município de Maceió. Muitas mulheres hoje não sabem disso, mas isso é uma realidade no nosso estado, isso é uma realidade no nosso município. Olha, já vou deixar aqui como obrigação da mulherada pedir assim ajudar vocês
para que nesse recorte compartilhem essa informação, porque muitas mulheres precisam ter conhecimento disso. Eu acompanhei um pouco do trabalho da Paula e assim, por isso que eu digo assim, é uma pessoa que é uma referência nesse assunto e dentre tantos projetos que foram criados, desde o gabinete, né, quanto na secretaria, esse foi um dos que me chamou mais atenção. Por quê, gente? Um dos fatores que fazem a mulher permanecer naquele ambiente de violência é justamente a falta de possibilidade de arcar mesmo com seus custos de moradia, de alimentação. Então, quando o município ele se propõe a dar esse suporte, esse auxílio já é um passo muito importante, né, na retirada da mulher daquele ambiente de violência. Esse projeto realmente foi incrível. E assim, automaticamente, se a mulher também é inserida, nós conseguimos reservar uma porcentagem só para mulheres vítimas de violência doméstica dos conjuntos habitacionais do município. Então, todas as vezes que tem sorteio, como por exemplo, vai ter mais ou menos daqui a uns 30 dias, vai ter um sorteio de novos conjuntos habitacionais, já existem mulheres que elas entrarão, mulheres vítimas de violência doméstica, elas entrarão de uma forma prioritária para receber esses conjuntos, porque elas vão receber a sua moradia. Eu lembro que ainda como hoje, primeiro sorteio que nós conseguimos colocar mulheres vítimas de violência como prioridade, uma dessas vítimas, ela foi lá na secretaria me procurar com seus 3 filhos. E ela e as crianças emocionadas. Me agradecendo, mas o prefeito e todo mundo, né, que foi responsável por isso. Mas nos agradecendo de uma forma tão, meu Deus, tão impactante pra mim aquilo foi, sabe? Que até hoje, quando eu lembro, assim, eu fico emocionada, porque ela disse, doutora, nós nunca tivemos um lar. Nós nunca tivemos uma família, nós nunca tivemos um lar para chamar de nosso, e hoje nós temos um lar. Eu não vou voltar para aquele homem agressor, né? Inclusive ele estava preso, foi uma situação bem, bem difícil que ela passou. E os filhos dela estavam muito felizes e ao mesmo tempo, você sabe que eles passavam por muita dor. Né? Então, eles entendiam perfeitamente o que era a falta de um lar, porque a casa não é simplesmente uma casa, né? É um lar, é uma família, a moradia. Então, foi realmente um projeto fantástico. Outros municípios hoje de Alagoas também, né, se espelharam nesse projeto, também estão priorizando mulheres vítimas de violência doméstica nesses sorteios. Além de termos criado também vários cursos de capacitação, tivemos mais de 3.000 mulheres que foram formadas, né? Fizemos uma formatura linda com mais de 800 mulheres, com tudo que elas tinham direito, porque, Kívia, se você tem noção, né? O agressor, você sabe como que eu tô falando, porque você trabalha na área criminal, você trabalha muito com mulheres vítimas de violência, mas o agressor, ele realmente retira todos os sonhos, né? Ele impossibilita a mulher verdadeiramente de sonhar e muito mais de realizar. Mas elas tinham sonhos de se formarem, de fazerem algum curso, de passar por aquele momento de felicidade, e nós proporcionamos isso a elas. Muitas mulheres se formaram, começaram a trabalhar. Muitas empresas aqui de Alagoas fizeram parceria conosco e empregaram mulheres vítimas de violência também no seu quadro de funcionários. Empresas que realmente eu fiquei muito feliz, né? Por pensarem de uma forma tão humana e sensível. E o Banco da Mulher também ainda é um projeto fantástico. Mais de 6.000 mulheres hoje em Maceió, no caso, né, foram contempladas com nós chamamos de, não é um auxílio, né, a mulher ela recebe um valor para fomentar o seu negócio, fomentar o seu empreendedorismo, mas é um crédito social. Né, um crédito para ela investir, ela não devolve esse valor. A Prefeitura de Maceió, ela só pede que ela invista no seu negócio, ela avance como empreendedora e também que ela se qualifique. Então, foram inúmeros projetos que realmente impactaram de uma forma gigante na vida delas. Meu Deus, eu confesso que eu tô toda arrepiada e emocionada, porque fico muito feliz, né, enquanto mulher, enquanto Tadã, em ver, né, a preocupação nessa inclusão com relação à mulher, não só a questão habitacional, porque a gente sabe que precisa, não é só dar a moradia, a gente precisa capacitar essa mulher para ela voltar para o mercado de trabalho, gente, porque senão a probabilidade dela acabar voltando para o lar, para aquele agressor é muito grande, porque imagina,
Estamos falando de pessoas que de repente não tem nenhum apoio familiar, né? Exatamente. Que às vezes tem mais de um filho, né, para alimentar, para criar. E aí, se a gente não dá esse suporte, ela acaba voltando para o agressor, porque sabe que lá pelo menos tem o lar, tem a questão da alimentação dos filhos. Mas, gente, Isso. que projetos Isso. sensacionais. Estou muito feliz. Na época, eu pensei exatamente o que impossibilitava a minha mãe de sair da relação abusiva que ela vivia. Perfeito. E foi o primeiro programa que eu criei chamado Salve Mulher. Eu criei realmente uma trajetória. Se chama Trajetória Salve Mulher. Era uma trilha. O que nós poderíamos fazer, além de falar para a mulher denunciar? Porque denunciar é a ponta do iceberg. Depois que ela denuncia, para onde essa mulher vai? O que é que ela vai fazer depois dali? Né? Ali não é mais judiciário. Então, ali não é mais polícia civil, não é mais polícia militar, ali é o poder público. O poder público precisa amparar aquela mulher. Então, depois que ela realmente denuncia, que ela cria essa coragem, o que é que ela vai fazer? Porque muitas elas retornam por conta disso. Então, eu disse, nós precisamos trabalhar do começo até o final. Então, eu tenho uma mulher que ela conseguiu fazer parte de todas, menina, tem um vídeo, inclusive no meu Instagram, ela conseguiu fazer parte de todos os projetos da prefeitura que foram criados dentro dessa trilha. Ela primeiro denunciou, pediu a medida protetiva, foi para casa da mulher lagoana. Na época, nós temos uma parceria até hoje, a prefeitura tem uma parceria até hoje com a Casa da Mulher Lagoana. Então, ela já foi inserida no aluguel Maria da Penha. Ela recebeu a casinha dela, mais ou menos com 6 meses depois. Ela conseguiu fazer o curso de capacitação, ela começou a trabalhar logo depois nessas empresas que foram, que voluntariamente, né, abriram suas portas mesmo para contratar mulheres vítimas de violência. Ela também resolveu empreender e também foi fomentada pelo Banco da Mulher. Criamos também uma prioridade para mulheres vítimas de violência doméstica nos postos de saúde para atendimento psicológico. Então, foi fundamental desde o início que ela decidiu tomou a decisão de denunciar, de mudar, né, ter a sua vida transformada, que ela entrasse nesse projeto da terapia, né, que ela entrasse nessa prioridade nos postos de saúde para que mulheres vítimas de violência elas recebam terapia com prioridade. Então, ela realmente foi a nossa, eu digo que foi a nossa cobaia, entre aspas. Ela testou todo o procedimento. Tudo pra saber se realmente deu certo. Nossa. Se eu te mostrar ela antes e depois, você não vai acreditar. Hoje ela tem brilho no olhar, ela é vaidosa. Ela tá linda, tá namorando. E ela disse, olha, doutora, esse é maravilhoso, esse é totalmente diferente. Eu disse, glória a Deus. Uma coisa que Paula falou agora, ela tem um brilho novamente, porque a mulher que ela está sendo vítima de violência, gente, ela perde completamente o brilho. Perde. Você vê que a mulher, ela muda, inclusive, até a postura dela. Ela fica mais encolhida, porque até a questão da gesticulação, né, a nossa postura, isso conta. Então, quantas e quantas vezes, até assim, né, na própria advocacia, não tenho esse contato direto com esses projetos, mas assim, tenho conhecimento, né, eu venho acompanhando, e claro que a gente aqui também faz a indicação para as nossas clientes, mas a gente recebe diversas mulheres que chegam aqui muito abaladas e assim, e tomam a decisão de sair, que realmente é uma decisão muito difícil para quem é completamente dependente emocionalmente, financeiramente. E aí a gente vê que vocês conseguiram trabalhar uma das partes mais importantes, porque assim, eu falo que de lei, nós estamos bem amparados, né? Ao longo desse tempo, desde a criação da Maria da Penha, a nossa lei de defesa com relação à mulher, ela é exemplar. Sim. Né? Nós temos diversos mecanismos, né, assim, de realmente punir e de proteger aquela mulher. Mas o que é que falta para poder haver assim, uma diminuição efetiva nesses casos? O que está faltando, gente, além de uma fiscalização muito grande, é todo esse apoio, políticas públicas que realmente, se efetivadas, trazem um resultado extremamente importante. E essas ações, olha só, Maceió sendo exemplo. Fomos exemplo. Exemplo, porque isso é extremamente importante. Se não criar políticas para poder amparar essa mulher, ela vai voltar para esse lar, ela vai
vai continuar sendo vítima de violência e o pior, vai chegar no extremo. Porque a violência, ela começa, né, nos mínimos detalhes, com frases, e daqui a pouco ela vai aumentando. Quando acontece um feminicídio, ele não aconteceu do dia pra noite. É muito difícil, pode acontecer, claro que pode, mas normalmente veio toda uma trajetória de muita violência e chegamos aqui na fase final com o feminicídio. Exatamente. É muito triste, gente. Nessa atuação, eu já inclusive acompanhei, tive um júri muito difícil de um caso de feminicídio, que assim, é claro que a gente como mulher, como advogada, a gente por vezes está pela vítima, por vezes a gente está pelo agressor, claro que você... quando decidir ser advogada criminalista, você também pode decidir se quer atuar, né, com relação assim à parte do agressor, você pode atuar só pela vítima. Aqui no meu escritório nós atuamos por ambas as partes, mas é muito difícil, gente. E são assim relatos muito fortes que não tem como. Eu fico me perguntando, como é que a mulher ela se levanta depois de ter passado por tanta violência? Porque assim, vem todos esses projetos e ajudam muito, né? Dá a possibilidade de uma vida nova, mas é impossível sair a marca de sofrimento dessa mulher, gente. Até porque existe um dano cerebral, né, Kívia? Hoje pesquisas mostram que a violência doméstica, ela causa danos cerebrais, né, emocionais irreversíveis. E hoje nós estamos no Janeiro Branco, né? Esse mês que fala sobre a saúde mental, e o maior número de pessoas hoje com depressão são mulheres. O maior número de pessoas que cometem suicídio são homens, porque quando eles entram na depressão, eles não se cuidam e eles usam artifícios de suicídio mais letais. Mas a grande maioria das pessoas que vivem a depressão são mulheres. E mais de 40% delas, elas estão dentro de um lar violento. Ou seja, a violência doméstica hoje, ela é um dos maiores motivos, ele é o maior motivo da depressão, da morte de uma mulher emocionalmente e fisicamente, né? Porque ela vai ali morrendo aos poucos. E aí, Kívia, assim, foi uma... Eu não posso... Eu acho que quando eu falo sobre o poder público, os meus olhos brilham. Eu amo o poder público. Eu amo políticas públicas. É incrível. É um lado totalmente diferente. Você trabalhar na advocacia, trabalhar no direito, você trabalhar do outro lado, né? Criando políticas, executando políticas. Mas é incrível, é muito trabalho, é muito trabalhoso, é uma loucura. Eu digo que nesses 4 anos eu não consegui ser mãe, não consegui ser mulher, não consegui ser... Eu só fui, na época, secretária e pronto. Era 24 horas. Mas foi uma grande secretária, Marcel precisava foi disso, lindo. Trouxe projetos incríveis que estão aí, e né? que ainda existem, continuam transformando, continuam protegendo as mulheres. E é isso que mais me deixa feliz, né? Deixei ali um legado e deixei uma sementinha e que a cada dia mais ela vai germinar e vai se transformar em algo muito maior. E algo que é muito importante, nós mulheres, a gente pode pensar em como, né, enfim, analisar e ver meios de poder efetivamente ajudar e levar, né, até as autoridades para que eles possam estudar esses mecanismos e poder implementar de repente uma política pública diferente que possa vir, né, a ajudar nesse fim da violência. Então já fica a dica aí, mulheres que querem trazer alguma ajuda nesse sentido, o canal é completamente aberto a esse tipo de dica mesmo, né? De trazer algo pra gente poder mudar isso. Inclusive, eu tenho um exemplo. Eu não sei se você lembra, na época daquele jogador famoso, acho que tá preso ainda, que estuprou uma mulher dentro do estabelecimento. Não tá preso mais, mas é o Daniel Alves. Sim. Na época, uma mulher no Instagram me mandou a notícia e disse... Secretária, você viu que tinha câmeras dentro do estabelecimento, que inclusive lá na Espanha tem um protocolo no caso de assédio e tal. Eu não sabia, aí eu disse, que legal, me conta mais. E aí eu fui analisar, investigar, Kívia. O protocolo era incrível e simplesmente nós fomos a primeira cidade do Brasil a implantar esse protocolo aqui em Maceió. Olha só, tá vendo aí que eu deixei uma dica correta por conta de uma dica, de um pedido de uma seguidora. Não foi uma pessoa que foi lá formalmente e trocou um ofício, mas ela foi lá, levou uma notícia, trouxe uma ideia, e aí, que tal fazer mais ou menos isso, parecido? Não foi igual, porque lá o judiciário e
enfim, e o Funciona poder público... diferente, né? Exatamente, e eles implantavam câmeras também em todos os locais, mas nós conseguimos implantar aqui um projeto de assédio muito forte. Inclusive, nos estabelecimentos tinham cartazes sobre assédio, capacitamos mais de 150 bares e restaurantes aqui em Maceió. O que fazer quando uma mulher é assediada? Qual é a diferença, doutora, de assédio para importunação sexual, para estupro? Ninguém sabe sobre isso, né? Temas que estão sendo muito batidos e muitas mulheres simplesmente não sabem ainda. Exatamente. Por exemplo, em todos esses festivais de verão, agora recentemente acabou ontem, São João de Maceió, todas as festas públicas, fomos os primeiros também, inclusive São João de Caruaru, São João de Campina Grande, se inspiraram no projeto de Maceió. Criamos uma cabine chamada Maceió Sem Assédio para atender vítimas, mulheres que sofreram assédio dentro da festa. E outra, o que eu presenciei muito, meu Deus, por isso que me chamavam de secretária briguenta, eu era muito briguenta. Nossa, não tem noção, Kívia. Eu era briguenta fora, dentro da prefeitura, do lado esquerdo, porque ser mulher já é muito difícil. E ser mulher em um ambiente muito masculino é muito mais difícil. E ser mulher defendendo o direito das mulheres, já vão te chamar de mimimi o tempo todo. Então, mas tudo pra ela é machismo, tudo pra ela é falar sobre feminismo, tudo pra ela é pra falar sobre direitos das mulheres. Mas os banheiros não podem ficar aqui. Não, porque se você colocar banheiros femininos do lado de banheiros masculinos, você vai estar, né, dando praticamente o peixe na boca do gavião, né? Verdade. Então, assim, várias questões que as pessoas não conseguem enxergar, e só quando você estuda, quando você passa, quando você escuta de outras mulheres o que elas passaram, aí sim você vai saber como agir. Então, as nossas vozes são muito importantes. Eu sempre falo, Kívia, em todos os lugares as mulheres precisam estar. Os homens, eles nunca serão preparados para decidir por nós ou para pensar direitos para nós. Sobre nós. Eles não conseguem, eles não podem, porque há uma limitação, né? Uma limitação física, uma limitação psíquica, uma limitação emocional. Então, há uma limitação principalmente patriarcal na sociedade. Nós precisamos estar em todos os lugares e levantar a nossa voz. Tem até uma frase que eu gosto muito que diz assim: nós não cabemos nas regras que criaram sem nós. Exatamente. É perfeito essa frase, é sobre isso. É sobre isso. Agora, perfeita, a tua atuação fica aqui, né, um grande legado, né, ganhamos muito com isso. Agora, com relação ao teu escritório, que também foi uma grande novidade, né, eu acompanhei até as notícias e tudo, fiquei muito feliz, porque foi o primeiro escritório, né, com um espaço multissensorial, e eu queria que você explicasse para o pessoal como foi que veio essa ideia, como é que funciona, porque muita gente simplesmente não entende sobre o tema. Então, mais um filho, né? Eu já tava com a saudadezinha da advocacia, não vou mentir. Eu tinha uma saudade da advocacia. E aí, quando eu saí da secretaria, voltei realmente a advogar, porque existia uma incompatibilidade, né? E aí, quando eu voltei a advogar, eu disse, eu tô com uma carga totalmente diferente hoje, né? E eu preciso trazer para o meio jurídico, para a advocacia, o que eu aprendi no poder público. E eu tinha aprendido muito sobre a deficiência. E vou te falar uma coisa, Kívia. Quando eu comecei a conversar com pessoas com deficiência, comecei a estudar sobre a deficiência, eu me senti uma dos piores seres humanos. Juro por Deus, eu me emociono, porque eu me senti tão... Eu me achava uma pessoa tão boa, mas eu comecei a me achar má, verdadeiramente, porque eu não conseguia enxergar as dificuldades que eram tão gigantes de pessoas que estavam do nosso lado, e por não vivenciarmos, ou muitas vezes não termos alguém da família tão próximo que vivencia, né, essas dificuldades, a gente meio que fica ali... Não consegue ver, não consegue enxergar. Cegos, realmente cegos. E aí eu disse, meu Deus, nós vivemos em uma cidade que não existe acessibilidade. Então, um cadeirante hoje, uma pessoa com deficiência física, para sair de casa, Kívia, eles já passam por uma dificuldade gigantesca, sabe? Para conseguir pedir um Uber, para conseguir pegar um ônibus. E outras pessoas ficam zoando, gritando, vai logo, cadeirante. E muitas vezes o elevador quebra. Criança com autismo, esses dias que se jogou, teve uma crise, se jogou do ônibus.
meu Deus, tantas dificuldades que eu disse, meu Deus do céu, isso eu não conseguia ver dessa forma, eu não conseguia me colocar no lugar dessa forma, e a visão ela fica muito mais ampla. Então, a partir disso, eu disse, meu Deus, o mundo, a sociedade, não é que a pessoa com deficiência ela precisa se adequar à sociedade. A sociedade precisa se adequar à pessoa com deficiência. Os lugares precisam se adequar. Uma rampa de acesso, que é algo tão simples pra gente, é simplesmente a liberdade de uma pessoa se locomover sozinha. Né? Então, assim, nós que somos advogadas, né, que o livre acesso, o direito de ir e vir é algo tão essencial, fundamental, e muitas pessoas com deficiência, elas não têm esse direito básico, Kívia, porque não tem uma rampa de acesso, não tem um piso, né, especialmente feito para cegos, não tem tantos recursos de inclusão e acessibilidade, que aquela pessoa com deficiência, ela está ali incapacitada, literalmente, para viver uma vida digna. Deus, então, muito forte esse relato. Foi muito, muito. Eu acho que estamos cegos. E essa nossa cegueira começa a partir do momento que a gente sequer tem a capacidade de, na hora de estacionar, não respeitar uma vaga que é de um cadeirante. Exatamente. De um autista, né? Que hoje a gente tem também essas vagas destinadas a pessoas com autismo e isso é extremamente importante. E, Paula, ouvir você falando, realmente, eu acho que a gente precisa ter, ser mais trabalhado isso para que a gente possa ter uma outra visão. Total. As pessoas precisam falar. Né? As pessoas com deficiência, elas também precisam ter esse poder de se colocar e falar. E isso nós precisamos dar espaço, elas precisam ter mais espaço. E aí nós começamos uma corrida contra o tempo, Kívia. Já eram muitas pautas, né? Muitos problemas para resolver, mas eu vou te falar só um exemplo, porque eu também sei da hora. Mas, por exemplo, hoje em Maceió, nós temos praças totalmente com acessibilidade que antes não se existia. Nós temos todas as rampas conforme as normas técnicas, porque antes eram totalmente fora de padrão. Se um cadeirante ele subisse, ele ia descer, ele ia se machucar. A cadeira de rodas ia descer e ia se machucar. Nós temos pisos para pessoas com deficiência visual. Nós temos, inclusive, brinquedos para crianças com deficiência. Nós temos hoje nas praças, o Parque da Mulher, acho que você vai lembrar mais, o Parque da Mulher ali tem um parquinho. E dentro desse parquinho tem brinquedos acessíveis. Meu Deus. Antes, uma criança cadeirante, ela nunca ia saber o que participar de um balanço, de sentar em um balanço. Lá tem um dos brinquedos com acessibilidade, é um balanço. Então, não só lá, mas praticamente em todas as praças de Maceió hoje, nós temos academia também para pessoas com deficiência. Essa academia com recursos, né? Recursos acessíveis. Então, todas as praças, as praças foram reformadas com total acessibilidade. As escolas também foram reformadas com acessibilidade. Foram instauradas os pontos de sinais, sons para pessoas com deficiência visual, para que ela não pode ver, enxergar, mas ela escuta. Então, coisas tão básicas que nunca teria sido pensada antes, que não eram pensadas antes. E aí começaram e foi uma corrida contra o tempo, para que nós pudéssemos, pelo menos, o mínimo começar a ser feito, né? Inclusive em show aqui, né? Inclusive. Espaços destinados, né, às pessoas com deficiência. E aí, mais uma vez, através da internet, me mandaram um show de Coldplay. Acho que foi Coldplay que teve no Rio de Janeiro. E nesse show tinha fones redutores de ruído. Foi um show privado. E tinha uns coletes bem legais, mas eram muito caros. Uns coletes vibratórios, onde as pessoas com deficiência auditiva, elas não conseguem, né, ter audição, ouvir o que está sendo cantado, enfim, mas eles sentem as vibrações. Nossa. Então, eles sentem as vibrações ainda mais fortes com aquele colete.
E aí, quando eu vi essa reportagem, eu disse, meu Deus, por que não investirmos em um espaço com acessibilidade dentro de um show? E aí eu lembro, meu filho, quando isso foi colocado na internet, muitos comentários preconceituosos, muitos. A maioria das pessoas estavam dizendo que era gastar dinheiro público com besteira, que uma pessoa com deficiência não tinha por que sair de casa. O que uma pessoa com deficiência vai fazer em uma festa pública? É real. Nossa, difícil. Foi real, Kívia. E eu li aqueles comentários chorando. Porque eu disse, meu Deus, as pessoas não conseguem ver. Eu também não conseguia ver antes, mas como é que existe tanta desumanidade? E aí eu disse, prefeito, não se preocupe. Vai ser tão incrível que você vai ver a repercussão positiva que isso vai dar e as pessoas vão reconhecer o quanto isso é importante, né? Eles vão começar a sair da bolha, porque você só sai da bolha quando alguém te coloca em uma nova bolha, quando você tem acesso visual àquilo. E foi aí que surgiu o camarote da pessoa com deficiência e a cada ano nós melhorávamos, porque existe quatro tipos de deficiência, né? Física, existe a deficiência visual, existe a deficiência mental e auditiva, 4 tipos. E lá nós conseguimos recursos para os 4 tipos de deficiência. Então, um camarote totalmente inclusivo, com rampas de acesso. Existia uma van também que ia buscar a pessoa com deficiência totalmente adaptada para cadeirante, para cegos, enfim, tínhamos intérpretes de Libras, né? E todos os shows hoje da Prefeitura de Maceió, se existe intérprete de Libras, dentro do próprio camarote, intérprete de Libras, tínhamos audiodescrição para deficiência visual, então. E mais, a cereja do bolo, nós conseguimos, em parceria com uma empresa de São Paulo, fazer a primeira festa pública do Brasil com uma sala sensorial. Pessoas neurodivergentes, com deficiências ocultas, TDAH, que é mais grave, autismo, vários tipos de autismo, que não saíam de casa, que nunca foram para um show, né, e que desejavam, porque são pessoas como todos nós, e elas têm direito ao lazer, elas têm direito a serem felizes, né, a curtirem também. Eu lembro de uma família que era o pai e a mãe autistas e tinham 2 crianças autistas. Nossa. E eles só descobriram que eram autistas depois que descobriram do diagnóstico dos filhos. E os 4 estavam no show de Alok, porque eles eram muito fãs de Alok. E tinha sido a primeira festa que eles tinham ido na vida, tanto os pais quanto os filhos. Olha, e a sala sensorial e os fones redutores de ruído foram essenciais, Kívia, porque chega ali um momento do show que eles começam a se desregularem, as emoções ficam desreguladas, e a sala sensorial é totalmente equipada para regular as emoções, para se acalmarem, para baixar o estresse e para eles voltarem a curtir o momento como se nada tivesse acontecido. Nossa, incrível. Que incrível. Olha só, né, coisa que pra gente é tão comum, ainda ali um show para outras pessoas pode ter sido a única vez da vida delas. Então, assim, extremamente importante ficar aí essa pauta pra gente ficar de reflexão mesmo e a gente poder também estar mais atento a esse tipo de direito, até porque também, isso também é uma área do direito que você pode, né, aprofundar, como Paula fez. Colocou no escritório dela um espaço multissensorial e hoje também está atuando bastante nessa parte, né, dos direitos de defesa das pessoas com deficiência. Incrível. Exatamente. E aí, quando eu disse, eu vou montar o meu escritório, voltar, né, com o escritório jurídico, e aí eu disse, meu Deus, olha só, eu vou até falar pra você aqui, porque é um momento descontraído, mas eu tinha dito a Deus, Senhor, eu quero algo novo, né? Eu quero trazer algo novo, eu quero trazer essa advocacia mais humanizada. E eu tava a caminho da igreja quando eu escutei explicitamente o Espírito Santo falando nos meus ouvidos. Monte uma sala multissensorial dentro do escritório. Isso não tinha nunca passado pela minha cabeça. Aí eu lembro que eu passei direto, tava dirigindo, começando a dirigir, né? Eu passei direto da igreja, fui fazer um retorno lá longe. Eu disse, meu Deus, que incrível! Como eu não tinha pensado nisso. Como eu tinha pensado, só Deus, né? Cheguei em casa correndo pra olhar lá no chat GPT, pra buscar inspirações de outros escritórios que tinham tido a mesma
Pasme, Kívia, Não existia não nenhum. existia nenhum. Olha isso, gente. Existe alguns lugares, né, alguns bancos fora do país, eles já possuem algumas salas sensoriais. Existe uma empresa na Austrália que tem uma sala sensorial para os seus próprios funcionários que tem alguma deficiência oculta, mas escritório jurídico não havia nenhum. Eu disse, Deus, isso é uma abertura, né, para muitos outros escritórios eles se adaptarem, se tornarem acessíveis, porque quando uma mãe nos procura hoje, uma mulher, em busca de uma informação, né, em busca de um saber jurídico, muitas vezes, quando ela é uma mãe atípica, como nós chamamos, ela não tem com quem deixar seu filho, ela não tem rede de apoio. E em maioria das vezes, elas são abandonadas pelos parceiros, Kívia. Tem uma pesquisa gigante que mostra que mães atípicas são abandonadas pelo parceiro. O parceiro não aguenta a pressão e, vaza e deixa a mãe com toda a responsabilidade de criar e cuidar de uma criança com deficiência, e ela tem que sair com a criança para todos os lugares, e essa criança, ela acaba tendo que se adequar, né, aos lugares, à multidão, aos sons, a lugares que não é a sua casa, que não foi preparado para recebê-los. Então, essa sala multissensorial, esse espaço, na verdade, ainda não é uma sala, mas é um espaço, ele justamente tem todos os recursos para que uma criança com deficiência, ela chegue no escritório e ela entre lá, ela fique lá com todos os recursos que acalmam, né, que regulam suas emoções, que trabalham sua parte cognitiva. Então, lá nós temos um balanço, né, que parece um balanço, mas ele imita o útero da mãe. Então, quando a criança, ela senta ali, até quando, às vezes eu tô cansadíssima, eu vou ali sentar um pouquinho naquele balanço, é real. É uma sensação de segurança. Né? Incrível. E vou te dizer, não custa tanto. Eu sempre falo isso, gente, a acessibilidade, ela custa tão pouco. E mesmo que custasse muito, né, valeria a pena, claro. Porque direitos, é você dar direitos, né? Você fornecer direitos a quem tem direito. Olha, colegas, vamos estudar essas possibilidades, né? De colocar, e vou estudar, inclusive, para poder já adequar aqui também no meu escritório, sério, é uma pauta extremamente importante. E conte comigo. Com certeza, eu vou dizer, Ana, me ajuda aqui a organizar isso, pelo amor de Deus. Mas assim, Ana, tô muito feliz com esse nosso bate-papo. Eu acho que você conseguiu deixar aqui tantas informações que eu tenho certeza que vai ajudar tantas pessoas. E assim, o tempo já tá finalizando, mas fico aqui que a Ana vai precisar voltar pra gente poder conversar mais sobre esse assunto, gente. Não, de verdade. Queria agradecer a Ana por esse momento maravilhoso, parabenizar, né, por toda essa garra que você teve, né, de enfrentar, enfim, tantos desafios, porque eu imagino a quantidade de desafios que você enfrentou, né, para poder conseguir a efetivação dessas pautas e realmente agradecer como mulher, né, e como cidadã, porque foi realmente um avanço muito importante para nossa cidade. Então, fica aqui o convite já para a próxima, tá? Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Você sabe que você é uma inspiração para nós mulheres, né? E você atua na área criminal, que é punk, e assim, é uma área muito masculinizada, né, até então, acho que até uns dias atrás, as pessoas só confiavam em homens na área criminal, né, então, ver uma mulher obstinada ali lutando, entrando no presídio, e ali no júri, como você faz, minha amiga, não é porque eu admiro você, não, eu tô na sua frente, mas você fazendo júri é espetacular. Você nasceu. Olha, a Paula já assistiu, foi maravilhoso aquele júri, não foi? E é incrível. E assim, eu senti ali um orgulho, sabe? Do fundo do meu coração, um orgulho. Poxa, nós somos fantásticas. Nós mulheres somos fantásticas. E que pena que o mundo tentou nos calar por tanto tempo, mas não nos cala mais. Nunca mais. Você também é uma inspiração pra mim. Tenho grande admiração pelo seu trabalho. E assim, eu acho que quando a gente... Quando eu faço um júri, eu abro a possibilidade de outras mulheres também poder fazer. Eu prego muito isso para as minhas alunas em palestra. Gente, é possível que a mulher vá para um tribunal do júri e ela tenha destaque, porque nós temos uma forma única, né, de falar, de sensibilizar as pessoas que homem nenhum vai ter. Sim. Então, a gente tem uma participação, uma atuação muito importante no tribunal do júri. Muito. Então, assim, fica o chamado, né, para a gente incentivar outras mulheres a estar com a gente nos tribunais, né, na advocacia de uma forma
forma geral, lutando pelos direitos das mulheres, Isso. pelos direitos das pessoas com deficiência, enfim, o ramo do direito, ele é muito grande, dá Ele pra é muito gente grande. nichar, né? Enfim, tem muita coisa boa. E não só sobre o trabalho, mas sobre a humanização mesmo, sobre transformação. Eu digo que nós somos uma gota realmente de água no oceano, mas quando as gotas d'água elas vão se juntando, né? Elas vão crescendo, Então, tantas gotas se juntassem por melhorias, de fato, porque uma vida sem propósito não é vida, né, Kívia? Eu digo que pensar só em mim na vida não tem propósito. Com A minha vida certeza. só vai ter propósito se eu pensar em mim e nos outros, né? E até estar todos os dias sendo forte, todos os dias que nós muitas vezes pensamos em desistir, mas que todos os dias nós decidimos por sermos fortes e continuar, nós já estamos ajudando milhares de outras mulheres que estão se inspirando na nossa força, para não desistirem também. Pois Isso é muito mulherada, nada de desistir. Vamos fazer esse acordo aqui, tá? E outra coisa, cada vez mais que a gente possa se unir, né? Mulheres precisam se defender, a gente precisa se ajudar. E eu tenho certeza que o céu é o limite. O céu é o limite. Mas com o passado a gente já conseguiu avançar muito, né? E a tendência é a gente continuar. Foi um prazer, Exatamente. Paula, e até a próxima. Um beijo, gente. Até o próximo episódio.